Meu nome é Helena, tenho 41 anos e até poucos meses atrás eu tinha uma vida completamente diferente. Uma casa, um marido, planos. Mas depois que ele morreu de repente, tudo desabou. Não foi só a ausência dele. Foi a solidão, as dívidas, a sensação sufocante de que eu não pertencia mais ao mundo que eu conhecia. As pessoas tentavam me consolar, mas cada palavra parecia um lembrete de tudo que eu havia perdido. Eu precisava fugir, de tudo, de todos. Foi assim que eu encontrei aquela barraca abandonada no meio da floresta. Ela não passava de um abrigo velho, com a lona rasgada em alguns pontos e cheiro de mofo. Mas, naquele momento, era o único lugar onde eu sentia que podia respirar. Eu não queria conforto. Eu queria silêncio. Eu queria desaparecer. Passei as primeiras noites ouvindo apenas o vento e o farfalhar das folhas. E pela primeira vez desde que meu marido partiu, senti uma espécie de paz. Uma paz estranha, mas real. Mas na terceira noite, tudo mudou. Estava escuro. Tão escuro que eu mal conseguia ver minhas próprias mãos. Deitei-me sobre o saco de dormir improvisado e tentei fechar os olhos quando ouvi um ruído baixo. Um som profundo, abafado, que parecia vir de algum ponto logo atrás da barraca. Meu corpo congelou. O som se repetiu. Baixo, lento, quase como uma respiração pesada. Eu prendi a minha própria respiração, tentando distinguir se estava imaginando. "Tem alguém aí?" Perguntei, minha voz trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o mesmo ruído baixo, como se algo enorme estivesse se movendo na escuridão. Meu coração batia tão forte que eu me perguntei se não era isso que eu estava ouvindo. Mas então, algo arranhou levemente a lona da barraca, bem atrás da minha cabeça. Eu me levantei de um salto, tropeçando nos meus próprios pés. A cada segundo, o som parecia mais próximo. Respirei fundo e tentei me acalmar. Talvez fosse um animal. Talvez só um cervo. Ou um lobo solitário. Animais não me assustavam. Pelo menos não tanto quanto a ideia de estar completamente sozinha no mundo. Então, decidi olhar pela pequena abertura da barraca. A floresta estava silenciosa, imóvel, mas havia algo refletindo a luz da lua. 2 pontos brilhantes, como olhos, fixos em mim. Dei um passo para trás, sentindo meu estômago afundar. Os olhos não se mexiam. Eles simplesmente observavam. E então, do nada, desapareceram. O som cessou também. Silêncio absoluto. Eu passei o resto da noite acordada, abraçada aos meus próprios joelhos, tentando entender o que tinha acontecido. Não consegui. Mas na manhã seguinte, quando abri a porta da barraca, encontrei marcas no chão. Pegadas grandes, profundas, muito maiores do que qualquer animal que eu conhecia. Depois daquela noite, eu tentei me convencer de que tudo não passava de um animal qualquer vagando pela floresta. Mas no fundo, eu sabia que não era aquelas pegadas. Aqueles olhos imóveis, como se estivessem pensando. Nenhum animal olha assim. Passei o dia inteiro tentando agir normalmente, fazendo uma fogueira, recolhendo água, caminhando pela trilha, mas a sensação de estar sendo observada nunca ia embora. Era como se cada árvore tivesse olhos, como se a floresta estivesse respirando atrás de mim. Quando a noite chegou, percebi que algo estava diferente. O silêncio. Não o silêncio comum, mas um silêncio que parecia forçado. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhuma folha se movendo. Eu já tinha vivido ali tempo o bastante para reconhecer quando a floresta se calava. E ela só fazia isso quando algo a fazia ter medo. Me deitei dentro da barraca, mas não consegui dormir. A lua iluminava o tecido frágil e eu ficava olhando para as sombras que dançavam na lona, até que uma delas parou. Uma sombra parada não deveria existir, mas aquela estava ali, imóvel, silenciosa, observando. Eu fiquei totalmente rígida, incapaz de respirar. Um segundo depois, ouvi novamente o ruído baixo. O mesmo ruído profundo da outra noite. Mas dessa vez, não era distante. Estava encostado na barraca. A lona se curvou levemente, como se algo estivesse passando a mão, ou garras, do lado de fora. Era tão lento, tão suave, que parecia proposital. Quase curioso. "Quem está aí?" Minha voz quase não saiu. A sombra então recuou, mas não foi embora. Ela subiu pela lateral da barraca. A lona esticou como se algo alto estivesse deslizando ao longo dela
analisando cada centímetro. Meu coração batia tão rápido que eu sentia o sangue vibrar nos meus ouvidos. De repente, tudo parou. Silêncio completo. Eu me encolhi, esperando o pior. Minutos se passaram. Ou horas. Eu não sei. Quando finalmente tomei coragem para olhar pela abertura da barraca, vi apenas a escuridão da floresta. E então notei algo novo. No chão, bem em frente à minha porta, havia um objeto. Algo deixado ali de propósito. Eu engoli seco e puxei o objeto com a ponta dos dedos. Era um pedaço de tecido rasgado, amarrado como uma pequena tira. E nele havia um broche. Um broche que eu conhecia. Era do casaco do meu marido. Eu o tinha perdido no dia do enterro. Ou pelo menos achava que tinha. Meu corpo começou a tremer. Aquele objeto não poderia estar ali. Ninguém sabia que eu estava na floresta. E ninguém sabia do broche além de mim. Eu o segurei contra o peito, sentindo lágrimas descendo pelo meu rosto. Mas quando ergui os olhos novamente, vi algo entre as árvores. 2 luzes fracas brilhando no escuro. Imóveis, observando. Os mesmos olhos, agora mais próximos. Eu pisquei, e eles desapareceram. Como se nunca estivessem lá. Voltei para dentro da barraca, segurando o broche com força. E foi aí que ouvi, bem do lado de fora, tão claro quanto uma respiração humana. Helena! Eu paralisei. Tudo dentro de mim gritou para correr, fugir, sumir dali. Mas outra parte, uma parte que eu não reconhecia, me manteve imóvel. Eu não sei o que está me seguindo. Não sei por que trouxe algo que pertenceu ao meu marido. E não sei como sabe meu nome. Mas sei de algo agora. O que quer que esteja na floresta não quer me machucar. Ele quer me chamar. Ele quer que eu siga. E por mais assustador que isso pareça, uma parte de mim está começando a querer seguir mesmo assim.